Olá, seguidores, estamos aqui para mais uma conversa com a especialista e hoje vamos conversar com a Raquel Cleide e vamos falar sobre o tema drogas, família, convívio, uso e prevenção. Olá, Raquel. Olá, boa tarde, tudo bem? Se apresente para o pessoal. Sou a Raquel, sou funcionária pública, trabalho no CAPS AD há aproximadamente 7 anos e ali a nossa especialização é exatamente o álcool e as demais drogas. A gente abrange todo esse tratamento e desde já fica na rua Monsenhor Barcelar, 492. Se você tem aí na sua casa, na sua família, algum dependente químico, algum usuário, será um prazer estar recebendo-os ali e também alcançamos também as famílias. Às vezes o usuário não quer, mas a família tem interesse em estar aprendendo a lidar com o usuário e nós estamos ali para lhe orientar também. Vamos então começar a falar sobre o assunto. Nós estivemos conversando a respeito disso um pouco antes da entrevista e você falou muito sobre a família, que a família é o carro-chefe para quem cai nas drogas ou quem está lá para poder sair de lá. Por que as pessoas fazem o uso ou experimentam as drogas sabendo que elas trazem prejuízo à saúde? No primeiro momento, eu visualizo que seja mais pela curtição do momento, por muitas das vezes estar em uma roda onde fica bacana experimentar e não consegue naquele momento diagnosticar, como você disse, isso vai trazer danos, vai ser um problema futuro. E até mesmo hoje, nos nossos dias, a gente pode dizer que é meio que assim um modismo o uso das drogas, né? A gente acaba aqui pescando isso, mas o caminho não é esse, as drogas ela tem as suas consequências e a família é a maior atingida com o uso das drogas. Tem alguma droga que seja classificada como mais utilizada ou hoje em dia está muito igual? Não, nós temos sim, o álcool é uma droga lícita e o tabaco, mas são drogas muito usadas. Por quê? Porque você não tem problema para adquirir o álcool, não tem problema para adquirir o cigarro, né? E daí qualquer lugar é o lugar e qualquer hora é hora para você utilizar. No caso, trocando das drogas lícitas para ilícitas, teria alguma diferença? Ou é tudo a mesma coisa, tudo faz mal? Todas trazem consequências muito grandes, mas a sociedade acaba que vendo pouco aí as drogas lícitas como um problema, justamente porque elas se tornaram possíveis, de fácil acesso. E as outras drogas, elas tornam-se drogas que não são permitidas e elas vêm aí com um agravante muito grande de uma debilitação nesse indivíduo muito rapidamente. Exemplo, a pessoa que usa cocaína, ela pode fazer em um dado momento uma convulsão e possa que ela tenha recursos e ser socorrida a tempo e retornar, né, disso, como ela pode fazer aí um infarto fulminante e não retornar, né? Já o álcool é com o passar do tempo, neurologicamente, as pessoas vão se desgastando, né? Então, as drogas ilícitas de verdade, elas trazem aí muito rapidamente a consequência e o resultado negativo. Hoje em dia, devido ao grande uso de drogas entre a população no geral, existe uma faixa etária para a pessoa começar a usar ou a pessoa talvez deixar de usar? Nós não podemos generalizar, mas o que eu vivencio muito é que a partir assim da adolescência para jovem, eles têm mais facilidade em usar. Vale a pena ressaltar sempre que não é generalizando, mas hoje o número de adolescentes e jovens que fazem uso de drogas, ele é muito grande. E te digo mais, nunca vem acompanhado somente das drogas ilícitas, não. Normalmente o que a gente escuta se eu uso o álcool, me chama a atenção e eu tenho que automaticamente consumir a cocaína. Hoje em dia está muito agregado uma coisa a outra, Uma coisa a outra.
E existe a responsabilidade de quem com relação ao usuário? A família, aos amigos, governo, escola, do próprio usuário? Exatamente. O primeiro a ser responsável tem que ser o próprio usuário. Ele precisa se conscientizar do malefícios das drogas, precisa se conscientizar da necessidade do tratamento e precisa se conscientizar até mesmo das ferramentas que ele dispõe para que deixe de ser um usuário. Que aí sim entra a família, entra o governo, entra serviços especializados como o CAPS AD3 ou como simplesmente os CAPs de um modo generalizado, e até mesmo hoje nós temos muitas ONGs por aí que também fazem esses trabalhos, né, com a dependência química. Então, o primeiro responsável tem que ser o usuário. E com relação aos impactos que a família sofre, o que é mais relevante, assim? Qual o impacto mais forte com relação à família? Eu tenho para mim que seja a quebra de vínculos, de elo familiar. É muito desgastante, é muito sofredor para uma mãe que passa dias sem saber onde está o seu filho, a sua filha, ou para uma esposa onde está o seu marido. Quando começa a perceber que dentro da sua casa essa pessoa não se sente mais bem, quando retorna de uma forma talvez agressiva, talvez até mesmo embotado, talvez depressivo, ou até mesmo quando o telefone toca e é para dar uma notícia ruim. Então, esses elos familiar, eu vejo que assim é o de mais danoso que existe. E daí para o usuário, qual o problema disso? É a credibilidade que ele não consegue mais ter, a falta de segurança até mesmo dentro da família, porque ele acaba que se sentindo, a família muitas das vezes não, ela quer até cuidar, mas ele se sente muito incomodado com sua própria situação e daí transfere isso, tudo vira o problema, é a minha família que não me quer, minha família que não aceita, mas na verdade o que a família está tentando fazer é cuidar. É isso que eu ia te fazer essa pergunta agora com relação à família, qual a responsabilidade do familiar com relação a esse dependente químico? Muitas das vezes a gente acompanha alguns casos na mídia aí que a própria família às vezes abandona essas pessoas, né? Como tratar a família com relação a esse usuário? É por isso que no início, Elias, eu falei para você que o CAPS AD3, ele está aberto principalmente para as famílias. Porque não é fácil para uma mãe perder o seu filho para as drogas e viver com isso perpetuando. Muitos conseguem, mas a maioria dos familiares, eles adoecem. E junto com a doença do desgaste do dia a dia, muitas das vezes é mais fácil esse distanciamento, até mesmo por conta de que não é só a família que se distancia, o próprio usuário. Ele fica acostumado a passar dias na rua, a não procurar a família tenta e percebe-se desse laço que eu te falei que rompeu, que se quebrou, a família adoece junto, o seu psicológico, e logo entra a rejeição, tanto de um lado quanto do outro. Por isso que lá no CAPS nós somos abertos a grupos familiares, a pessoas que estão mais desgastadas, nós abrimos espaço para que ele seja tratado em um individual, para que eles aprendam a lidar com essas pessoas, porque não é fácil ter um usuário dentro da sua casa, dentro da sua família. É muito difícil. Verdade. A liberação das drogas resolveria o problema relacionado ao uso da dependência? Não acredito. No Brasil, eu acredito que traria muito mais malefícios e transtornos do que ser benéfico para o Brasil. Dentro do que a gente visualiza, né? O nosso país, eu não consigo ver as drogas sendo liberadas e sendo algo que vá trazer, digamos, um descanso. Muito pelo contrário, eu acho que vai trazer problemas muito maiores, porque infelizmente a gente não consegue aí ter
né, um país onde as pessoas sejam conscientes. Você vê que até hoje tem que ter espalhado por aí onde a pessoa pode fumar, onde ela não pode fumar. Sim. Né? Enquanto na realidade ela já deveria de saber que assim, o cigarro é uma opção dela e não tem que infringir o outro. Você vê que assim, os cartazes ficam espalhados e muitas das vezes as pessoas burlam isso aí. A escola deveria ter um papel mais ativo na conscientização e prevenção sobre o uso e efeito das drogas? Sim, acredito que sim, que deveria ter. A gente tem até aí alguns trabalhos, né, desenvolvidos dentro das escolas, né? A minha chefe mesmo sai muito para fazer isso, mas eu acredito que isso deveria ser mais abrangente. Ainda conversando um pouco com meu filho, eu disse para ele que pensaria até assim numa maneira de entrar na grade curricular, tá, dentro das escolas, para a gente ter momentos onde a gente possa parar no dia e trazer essa conscientização para os nossos alunos que vêm aí tendo dentro da escola um período muito grande assim dentro da escola, e esse momento pode-se tirar um tempo para se falar disso. Você vê que as nossas crianças hoje elas vão para a creche muito cedo e logo emendam um segmento no outro, e como seria bom se nós já trabalhássemos isso e mostrássemos o resultado do uso de drogas na vida, né, de alguém. Mas não posso deixar de dizer aqui que filhos são responsabilidades nossa, como pai, como mãe, como família. E os nossos filhos devem, independente das colocações do governo, independente da escola, eles devem sair das nossas casas orientados, porque eles são nossa responsabilidade, daí a gente não pode atribuí-la para outro. Mas entendo sim, que a escola como sendo hoje o local onde as crianças já de creche vão, já você vê 2, 3 aninhos, 1 aninho, crianças de meses, deveria sim ser feito um trabalho mais abrangente. Mas você acredita que com relação às escolas, ainda há uma quebra de tabu a ser feito por questões de medo, os familiares não gostarem do assunto, achar que está querendo induzir o aluno ao uso ou ao não uso? Como é que funciona essa situação? Eu acredito que exista sim, porque falar sobre drogas é polêmico, falar sobre drogas é entrar na vida, querendo ou não, de um usuário, tá? Muitas das vezes os filhos usam, mas se você for começar a acompanhar, tem um segmento do porquê ele usa. Às vezes o pai usou, a mãe usou, sabe? Às vezes está na própria família. Então, assim, é muito difícil, sim, tá, para a escola trazer, mas é de nossa responsabilidade quanto educadores, tá? Não é de reprimir nada, tá? Não é também de julgar ninguém. Quem somos nós para julgar alguém? Eu costumo dizer para os meus pacientes que eles são meus amigos. Quando eu estou lá cuidando deles, eu sou a profissional do cuidado, que estou ali zelando. E quando a gente sai dali para fora, nós somos amigos. Não me interessa o que ele faz ou deixou de fazer. Mas cabe a nós sim essa responsabilidade de encararmos o uso de droga como um malefício muito grande hoje para a nossa sociedade. E digo mais para você, para a nossa juventude, porque a juventude hoje são os que mais fazem uso, adolescentes e jovens de drogas. Existe algum índice de usuários na cidade hoje que você conheça? Assim, de uma escala, vamos supor, de 0 a 10. Os jovens consumindo essas drogas, a maioria? A maioria dos jovens consomem. Sejam até as drogas mais baratas, como as drogas mais caras, que são as sintéticas. Então, assim como semana passada nós conversamos com um professor a respeito de bullying, e ele enfatizou que a família é a base, tudo tem que sair da família. Então você concorda com relação a isso, que tudo com relação a filhos, jovens, a família é a base. Família é a base. Família, ela é a célula mestre de uma sociedade, tá? Nós não podemos ser frutos do governo ou da sala de aula, não. A família é ela quem nos dá toda essa estrutura para que nós venhamos aí sim a cair na sociedade, a cair muitas das vezes no mundo
e sabemos aonde começamos e aonde paramos. Drogas é uma escolha que a gente faz. Todo lugar vai ter, mas eu preciso saber o que isso me traz de benéfico e o que isso me traz de maléfico. Eu não posso perder a minha família para as drogas. As drogas não podem me tirar da minha família, do convívio, da sociedade, enfim. Então eu tenho que pesar tudo isso e fazer a escolha sábia para a minha vida. E a família, ela tem essa responsabilidade, sim, muito grande. Você acha que a família, ou melhor, dentro dos lares, as pessoas, os pais conversam muito sobre isso? Ou ainda é um assunto muito fechado, que eles têm medo de expor? Eu acho que ainda é um assunto muito fechado. Existe-se o medo de expor e percebo como profissional que quando vai se falar é assim, você está usando drogas? Já chega com um esporro, né? Não chega conversando. Não chega conversando. Quanto, na verdade, a nossa tarefa como pai e mãe é todos os dias. Nós conhecemos os nossos filhos e compete a nós observá-los todos os dias. Mas nós vivemos em um mundo hoje onde, infelizmente, os nossos celulares tomou o lugar do marido, da esposa, do filho, da roda em família, de sentar, de conversar, de perceber. E daí quando a gente que a gente percebe alguma coisa, já está tudo perdido. Eu venho de uma época onde os meus pais eram obrigados a comparecer à reunião do colégio. Entende? E era uma imposição. Bom, era uma imposição, mas que me fez super bem, porque eu sabia que no final de um semestre os meus pais estariam ali sabendo qual foi a minha postura, se eu tinha faltado ou não aula, se eu tinha ido ou não, o que é que eu estava rendendo ou deixando de render. E hoje, nessa vida corrida que nós temos, nós engrenamos, saímos de um emprego, pulamos para o outro e vamos em casa muitas das vezes para dormir, o que eu também não estou dizendo que não seja necessário, eu entendo que é uma necessidade nossa brasileira de nos manter, porque com esse salário não dá, mas assim, nós ainda precisamos, diante de todo esse quadro, entender que o nosso bem maior e que a nossa maior riqueza é a nossa família. Outro dia eu mostrava para o meu filho uma imagem onde aparecia uma família toda abraçada e aparecia do outro lado dessa família, aparecia também uma foto com uma montanha de dinheiro, né? E daí eu perguntei para o meu filho, o que é que para você aqui é a riqueza? Né? E ainda bem que ele foi sábio e me apontou a família, porque de verdade, um monte de dinheiro é exatamente isso, um monte de dinheiro. Riqueza é você ter os seus junto com você, a família. Ok, obrigado pela sua entrevista, agradeço a você pela sua presença aqui. Este foi mais um Conversa com o Especialista.